Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá. Peguem as suas pipocas de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente assiste um filme sorteado e fala sobre diversas maluquices que surgem por causa dele, como gasolina, cigarro, muito cigarro, né? E uma jaqueta horrorosa que o povo se batia pra pegar aquela jaqueta. Eu nunca vou entender. Eu nunca vou entender o conceito jaqueta meio de couro com manga de jeans. Nunca vou entender esse conceito. Desculpa. Ana Paula, um beijo. Nossa profissional da moda. É coisa de homem, mulher Marina. Coisa de homem. Eu sou a Marina e Tom. Aqui, ó, um duelo, eu e você. Eita. A arma vai ser Funkos Pops do Batman. Aproveita que ele não tá em casa, né? Essa é a desculpa pra jogar tudo? Isso. Eu ia tomar um pau, porque eu não tenho nenhum, né? É isso que eu falo. Enquanto eu não tenho nenhum, e a Maria tem absolutamente munição infinita. Eu tenho um que vai, inclusive, falando enquanto ele voa na sua direção, entendeu? Esse é bom. Pelo menos esse voa, né? Não, todos voam. Dependendo da força que você joga, todos voam. Todo Funko voa, depende de como você arrebenta. E você pega o boi, que aqui em casa só tá autorizado o Batman. Não tá autorizado acessórios como veículos do Batman. Não tá autorizado vilões e nem sidekicks do Batman. É só Batman. É só Batman. Só Batman. Ou seja, podia ser pior. Xi, você costuma esperar muito pela sua esposa? Na verdade não, porque a gente é profissional liberal, a gente trabalha Não em casa. porque você larga ela pra trás ou porque ela não te faz esperar. Não, é porque a gente não precisa esperar, porque a gente tá sempre no mesmo lugar. A gente é profissional liberal, trabalha em casa 24 horas por dia. Então, assim, os únicos momentos que eu tenho que esperar ela é quando ela vai pra algum lugar e eu vou lá esperar amanhã numa consulta médica e tal. E é sempre pontual. Mentorzinho, Diga-me, querido. qual dessas situações você escolheria fazer em uma moto? Fugir da polícia furando 7 faróis vermelhos ou pular 14 ônibus usando uma rampa? Olha, porque a primeira é uma terça-feira fraca no Rio. Então, como é uma façanha, eu acho que pularia 14 ônibus numa rampa, com jacarés embaixo pra dar uma emoção. No Vidigal, entendi. É, exatamente. Tem que ter emoção. Marina, nosso primeiro S.A. juntos. Pois é, você falou isso no grupo, mas eu falei assim, não faz sentido, mas faz, né? Porque a gente já gravou, foi PDG. Sim, é verdade, né? Ó, se você tivesse uma gangue de motos... Como assim ser? Não, eu não sei se ela tem. Ela tem. A minha filhada tem uma gangue de crianças com bicicleta. É verdade. Tem uma foto, é a coisa mais linda do mundo. Serve também. Gangue do Velotrol. É perigoso. Não, era bicicletas de verdade. Qual seria o nome dela e qual símbolo que estaria estampado na jaqueta da sua ganguezinha? A minha gangue, pra começar, seria uma moto de lambretas. Ótimo. Ótimo, pode ser. Tá? Só pra avisar. Eu faria parte. E a hierarquia é que só a minha lambreta é vermelha. De mais ninguém pode ser vermelho. Ah, isso é uma boa. É uma boa Entendeu? também. Tipo assim, a Aí, minha muito bem. é vermelha. E aí, o dia que alguém conseguir me depor, alguém que tiver mais Funkos Pops do Batman do que eu conseguir me depor, aí essa pessoa pode assumir o posto de lambreta vermelha. Vespas também são aceitas, afinal, vespas são lambretas, tá? Eu não queria me meter muito na sua gangue. O conceito de lambreta. Tá? Não, na sua gangue. Mas não deveria ser uma coleção sua? Uma coleção minha de quê? De Funkos. Ou, não, uma coleção sua de qualquer coisa. Ao invés de ser de funk. Porque de Funko. Pra fazer o duelo, você diz? É, pra você ser... Pra você ser aposta. chefe. O presidente Pra você do ser- motoclube. Pra você perder a liderança na gangue, não deveria ser, sei lá, mais discos do Hanson que você. Ou mais shows de K-pop, alguém foi mais que você? Pode... Isso, mais aqueles negócios. Como é que é o nome daqueles negocinhos? Parece um negocinho que O você light fica stick. balançando lá. Então, a questão é a Isso. seguinte, gente, eu não gosto de perder, entendeu? Então, quando eu entro na briga, eu entro pra ganhar. Essa é uma vitória que é meio que garantida, assim, no mundo verdade. real, entendeu? Entendi. Continuando aqui a pergunta do nosso querido mentor, o símbolo, é claro, seria uma maçã vermelha, tá? Mas não é maçã mordida, não, que isso é coisa da Apple. É uma maçã inteira vermelha. Sim. E dentro da maçã, assim, sabe a maçã da Branca de Neve que tem aquela caveira dentro? Seria uma caveira
carpida, né? Na maçã. Bomba? Então seria maçã na polpa da maçã? Uau! Então assim, seria uma caveira... Já curti. Uma caveira, a maçãzona, assim, a vermelha. Então assim, é tudo... A minha moto é vermelha e todo mundo com a jaqueta com aquela bola vermelha, né? Com aquela maçã vermelha com a caveira nas costas, assim. Entendi. Manzana from Hell. Fuji from Hell. Já tem o nome. Das manzanas vermelhas. Das manzanas rojas. E como os capítulos, né, das gangues, eles estão ligados às cidades que as pessoas moram, então o meu seria os Big Apples, né? É uma boa também. Pô, eu quero entrar nessa gangue aí. Quero uma lambreta azul bebê. Azul bebê pode, Chi. Você pode participar da minha Você gangue. ser o segundo no comando? Pode. Sabe por quê? Porque você é todo, né, politizado e tudo. Então, assim, as pessoas te respeitam. Então, você pode ir. Vai dar certo. Ele vai ser o Fanishi. Fanishi. Já tive uma vez, pô. Tem experiência. Pois, eu tive uma Honda Bis. Honda Bis também pode, tá, galera? Só pra avisar. Honda Bis é uma Mas- lambreta? Muito inclusivo esse seu motoclube. É porque você não passa marcha, né? Ah, tá bom. Você não tem embreagem, na verdade. Você passa marcha, mas você não tem embreagem. Então, é considerado lambreta. E pros entendedores de moto, foda-se. Eu acho que é lambreta, tá? Que é a minha gangue. Antes que alguém venha e fale, não é lambreta. É a minha gangue, porra. Então é isso. Vamos pegar a pipoca, botar no carburador da lambreta, e aí você acelera pra poder estourar a pipoca. E vamos rachar sua cabeça com ele. Entenderam? Tá, mas eu tenho uma pergunta. Eu tenho uns amigos em Milwaukee e eles gostam do que a gente tá fazendo aqui e perguntaram se podem entrar pra fundar uma filial do Sessão aleatória. Muito bem, começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais sujo de graxa da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos jornalistas de fofoca, porque aqui no Sessão Aleatória a gente fala sobre a etnografia dos vândalos conservadores do século XX. A gente já falou sobre as gangues antigas de Nova York no episódio número 2 do filme homônimo Gangues de Nova York. A gente já falou sobre ladrão que rouba ladrão no episódio 34 do filme Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes, e também sobre as maiores brigas de casal no episódio 105 do filme Uma Noite Fora de Série. E o filme de hoje é Clube dos Vândalos, ou Bike Riders, que conta sobre as desventuras de um motoclube durante a Guerra do Vietnã. E esse filme saiu de uma listinha do Xi. Xi, qual foi o seu truque aí até a gente chegar no Bike Riders? Então, essa minha lista era sobre filmes que tinham malucos e motos. Nossa. Essa lista também, duas coisas que eu gosto dessa, né? Então, essa lista também tinha o Selvagem, com o Marlon Brando, lá o clássico. Sem Destino, com o Peter Fonda e o Dennis Hopper. E Desafiando os Limites, com o Anthony Hopkins. Ele faz um papel do Burt Munro, que foi um velho doido que batia recordes de velocidade aos 70 anos de idade na sua Índia. E era o filme que eu queria que tivesse saído, que seria bem interessante. Mas nunca é assim, Mas né? esse filme aí é muito bom. Nunca é assim. Nunca é assim. Mas tô feliz. Legal, olha só, vamos falar sobre o filme. A ficha técnica do filme aqui no Clube de Vândalos. O Clube de Vândalos pode ser conhecido como um drama criminal lançado em 2023. E ele foi dirigido e roteirizado por um cara chamado Jeff Nichols. O filme estreia o Tom Hardy, o que é conhecido como Bane, ou o moço também do Mad Max, Cara do Peaky Blinders também. o moço do Peaky Blinders, é que eu nunca vi o Peaky Blinders, eu sei que ele chegou depois, né? O Austin Butler, que também é conhecido como Elvis Presley, e a Jodie Comer, que eu nunca tinha visto até então estrelando nenhum grande papel. E antes da gente falar um pouquinho mais também sobre os atores, vamos falar sobre o Jeff Nichols, que é um dos diretores e roteiristas mais respeitados do cinema independente americano. E ele se destaca por criar histórias super intimistas que exploram relações humanas e dilemas morais. Antes do Bike Riders de 2023, o Nichols já havia ganhado reconhecimento com filmes como O Abrigo, também em inglês, o filme com o nome original de Take Shelter, de 2011,
que é um thriller psicológico com Michael Shannon, que também tá no filme. E O Amor Bandido, de 2012, que é um drama sobre amadurecer, estrelado por Matthew McConaughey. E Loving, que conta a história real de um casal interracial lutando contra as leis racistas dos Estados Unidos nos anos 60. Com um estilo que combina tanto a tensão emocional e a narrativa sutil, o Nichols se consolida como uma voz muito importante no cinema contemporâneo independente, principalmente porque ele consegue contrastar as narrativas e os roteiros diferentes com bons elencos, o que traz uma dinâmica muito legal pro filme. E vamos então agora falar sobre o Viu ou Não Viu, que vai falar sobre grandes momentos do cinema que talvez você esteja perdendo. Você viu ou não viu? E vamos falar aqui do Tom Hardy. O Tom Hardy é um ator britânico, conhecido pela sua versatilidade e intensidade, e ele brilha tanto nos papéis de ação, mas também quanto nos dramas psicológicos, então às vezes fica meio esquisito. Todos os filmes de drama dele é onde aparece um cara gigantesco. Os filmes conhecidos dele acho que o maior de todos, o Mad Max, A Estrada da Fúria. Eu acho que é o Venom. O mais conhecido de todos? Acho que é o Venom. É mesmo? É porque no Mad Max, o Mad Max ele nem é o principal, é a Furiosa que é a principal. É, eu sei, mas é o que ele... É o filme, sei lá, o filme mais bem sucedido de todos eles, imagino eu. Pelo que eu tô vendo aqui, acho que é esse mesmo. Ai, não! Vocês ficam dando trela? Duvidoshi. Que é um épico de ação distópico dirigido pelo George Miller. Depois vem A Origem, que é excelente, pelo Nolan. Ele também tá no Regresso, que deu o título finalmente ao nosso Leozinho. Aí sim, o Venom e o Dunkirk, de 2017, também do Nolan. Mas vocês já viram ele num filme chamado Bronson, de 2008? Não, Charles Bronson? Só Bronson. Pô, podia fazer a biografia do Charles Bronson. Ele faria um bom Charles Bronson. Olha só, Mas isso já aconteceu, Vitor. Meu Deus. Em 2008, saiu um filme cujo a sinopse no IMDb é: um jovem condenado evolui para um dos criminosos mais perigosos da Grã-Bretanha, baseado na história real de Michael Peterson, que ficou conhecido como Charles Bronson. Que foda! E tem também o Austin Butler, que é um ator americano que ganhou fama internacional recentemente por causa do filme Elvis. Ele também fez Era Uma Vez em Hollywood, de 2019, com Tarantino. Ele tá no Os Mortos Não Morrem, de 2019, com Bill Murray e o Adam Driver. Ele tá no Duna Parte 2. Ele tá no Duna? E ele também tá no filme chamado Aliens in the Attic, que é uma comédia sobre jovens enfrentando invasores alienígenas. Mas talvez... Isso é ótimo. Talvez vocês não tenham visto ele no filme The Intruder, de 2015, onde a sinopse é o seguinte: depois de se mudar para uma casa nova com seu pai após a morte da sua mãe, um jovem descobre que a casa pode estar assombrada. Você já viu esse filme? não. E tem a nossa querida Jodie Comer, que é uma atriz britânica premiada, conhecida principalmente por sua atuação como Villanelle na série Killing Eve, que é muito maneira, e sua habilidade em interpretar personagens mais complexos. Apesar de que os filmes dela não refletem muito isso. Por exemplo, ela tá no Free Guy, junto com Ryan Reynolds, onde ninguém é complexo. Filmão. Mas ela tá também no Último Duelo, de 2021, que é um drama dirigido pelo Ridley Scott. Ela tá no Help, que é um drama sobre a pandemia no Reino Unido, de 2021. E ela tá no excelente, talvez não, Star Wars Ascensão Skywalker, de 2019. Passando rapidinho. Pra que você falou esse filme? Não, esquece. Porque ela é a mãe da Rey. A Rey tinha mãe? Tinha, né? Porra. O Palpatine é o avô dela, tinha que ter uma... E ela também tá no filme England is Mine. Não sei se você já viu esse filme, Rishi. Não. De acordo com a sinopse do IMDbZera, é um retrato biográfico dos primeiros anos do icônico cantor Morrissey, da banda The Smiths. Ela faz o Morris? Ela faz o Morrissey. Caraca! Não, tô brincando, né? Claro que... Eu acredito, tá? Porque, não, a outra fez o... Ela fez o Bob Dylan. A Kate Blanchett fez o Bob Dylan. A Tate Swinton fez o David Bowie, por que ela não pode... A gente deveria regravar o England is Mine com a Jodie Comer como o Morris. Como o Morris. E vamos começar nossa conversa aqui com a sinopse do IMDbZera sobre The Bike Riders. E a sinopse é o seguinte: após um encontro casual,
A teimosa Cat é atraída por Benny, membro do clube de motociclistas do Centro-Oeste chamado Os Vândalos. E à medida que o clube se transforma em um perigoso submundo de violência, o Benny deve escolher entre Cat e a sua lealdade ao clube. Peraí, isso é o IMDB ou é você? Esse é o IMDBzeira. É o IMDBzeira, porque no nosso universo aqui é o outro. Não, mas eu já falei pra vocês que o O IMDBzeira Tom, ele tem o próprio IMDB, gente. O IMDB mostra uma coisa diferente pro mostra Tom, um não sei negócio se até diferente pra hoje. mim. É. Então é IMDBzeira, Ele tá na Terra 616, tá em outra terra. que é o maior arquivo individual de uma pessoa sobre o cinema. E qual que é o seu, Xi? Então, como a gente é o único podcast que grava em multiversos, nesse universo aqui acompanha a ascensão de um clube de motociclistas do meio oeste americano por meio da vida de seus membros. Aí, tá vendo? E é isso. Eu gostei mais do MDBZ. Todos preferem o IMDBzeira. Mas, para tirar a prova, eu acabei fazendo aqui a minha sinopse do filme. Nos Estados Unidos de 1960, uma nação marcada pelos traumas do pós-guerra do Vietnã e pelos conflitos ideológicos internos começa a vivenciar o surgimento de subculturas que expressam o caos e a rebeldia de uma geração perdida. É nesse cenário que surge a Vandals Motorcycle Club, um grupo de motoqueiros liderados pelo carismático Johnny, que é o Tom Hardy, cujo objetivo inicial é promover a liberdade e a irmandade entre os marginalizados da sociedade. O jovem Benny, que é o Austin Butler, recém-chegado à gangue, é um mecânico talentoso e idealista que enxerga nos Vandals uma forma de escapar de sua vida monótona e buscar um senso de pertencimento. Ao mesmo tempo, a Cat, que é a Jodie Comer, uma mulher forte e decidida, se vê dividida entre a sua paixão por Benny e o mundo perigoso e imprevisível dos Vandals. À medida que o clube cresce em tamanho e notoriedade lá no estado do Illinois, os ideais de liberdade e camaradagem começam a ser corroídos por disputas internas de poder e pelo envolvimento com atividades ilícitas. O Johnny, que antes era uma figura paterna para o Benny e para outros membros, passa a adotar métodos mais violentos e autoritários, desencadeando tensões que colocam em xeque a lealdade do grupo. E quando uma tentativa de expansão do território dos Vandals termina em um confronto sangrento com outra gangue, o Benny se dá conta de que o clube que ele idealizava lá atrás está se transformando em algo que ameaça a sua vida e a tudo que ele valoriza. A Cat, percebendo o descontrole da situação, tenta convencer o Benny a abandonar os Vandals, mas ele se vê preso entre a sua lealdade a Johnny e o desejo de recomeçar a vida do lado dela. O conflito acaba se intensificando, o Benny decide confrontar o Johnny sobre a direção que o clube está tomando, colocando em risco a sua posição dentro dos Vandals e sua própria segurança. A tensão explode em um evento que acaba obrigando todos os personagens a fazerem escolhas sobre o que é, na visão individual, a lealdade, o amor e a sobrevivência. É isso o filme. O que vocês acharam dele? Vamos começar com Marina. O que você achou do filme? Então, não é o tipo de filme que eu pararia pra assistir, mas eu assisti ele do começo até o final. Tá bom. Tá? Ok. Tá bom. Essas Assisti são duas frases marcantes. Tá, então assim, essa aqui, pra quem me conhece, pra quem conhece minha história conhece aqui nesse sabe. podcast, quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. A Marina acabou de mandar um Quem Me Conhece Sabe. Respeita a minha trajetória. Quem me conhece São sabe. 194 episódios, eu tô aqui desde que isso aqui era Ondas da Lagoa Azul. Mas me pegou o fato de ser uma história real, entendeu? Uhum. Eu confesso que eu queria um pouco mais, que eu queria um pouco menos do doramazinho e um pouco mais da história, entendeu? Tipo, menos moto e mais e aí? Achei vazio, achei um filme vazio pra uma história real, eu achei o filme vazio, sabe? Ele terminou sem terminar, tipo assim, ela dá aquele sorrisinho pra ele dá aquele sorrisinho pra ela, mas assim, qual que é? Tem algum duplo sentido naquele sorrisinho, entendeu? Uhum. Qual que é o duplo sentido daquele sorrisinho? O cara que atirou, né, no chefe lá, começaram a construir uma história pro cara, muito foda, e largaram pra lá, só pra falar que o cara tinha... Só porque ele era um cara gente boa no sentido de... Ele tentou proteger aquela mulher que tava sendo espancada. Lembra? Que é o início da história dele, quando a mulher tá sendo espancada. É a mãe dele? Eu não entendi direito se era a mãe. Mas ele tentou bater... Ele espancou aquele arrombado que tava batendo na mulher. Então, assim, você vê que ele tinha alguma... honra. Uhum. E por que a honra dele foi embora? Só porque ele ficou putinho que não entrou no clubinho? Mas depois ele entrou no clubinho. Então, assim, eu achei muito vazia a história dele pra tornar tudo... Assim,
faltou, sabe? Eu acho que assim, foi uma produção muito legal. Eles focaram muito na história da menina. Eu achei que o cara fosse entrevistar. Quando mostrou no início o cara entrevistando mais pessoas, eu achei que fosse mostrar mais pontos de vista e não ficar só no da menina. Só no da Kathy, né? Eu achei que fosse mostrar outros pontos também. E no final não mostrou. Então, assim, fizeram o filme por fazer. Alguém tinha que, entendeu, bater cartão, falar, vamos bater ponto, vamos lá, isso aí, tá aqui a verba, vamos fazer qualquer coisa, porque tem que entregar. Entendi. Eu não li o livro, então pode ser que, assim, quem lê o livro, pode ser que o livro tenha realmente uma história massa. Ah, mas aí a gente vai falar sobre isso. Mas eu assisti tudo. Sem dormir. Ótimo. De uma vez. Sem dormir. O André também, tá? Eu só queria avisar que o André, mesmo ele não estando aqui, ele assistiu o filme. E você, mentor? Cara, eu primeiro fiquei surpreso que esse filme passou desapercebido. Quando vocês falaram do filme, eu achei que era um filme antigo, assim, ainda mais vindo da lista do X, eu falei, deve ser anos 80. Aí quando eu falei, sempre só velho. eu falei, cara, 2020, em junho e tal, só que é cinema. Gente, posso desaperceber esse filme, nem me liguei. Vou ver o filme, assim, eu não sei. Eu senti uma mistura de quase. Ele tentou ser um quase famoso. Eu vou pegar a gancho da Marina. Ele tenta ser alguma coisa. Ele tenta ser um quase famosos, mas ele falha. Esse agora ele segue um outro clube e tal. Eles tentam ser quase famosos e falha miseravelmente. E aí ele tenta também puxar uma coisa meio Forrest Gump, assim, várias histórias, vários momentos e tal, umas passagens de tempo. E às vezes eu me perdia também. Eu falei, gente, que tempo a gente tá e tal, tem umas passagens de tempo que, não sei, eu achei meio perdido, assim. Aí eu fui ver, ele foi baseado num livro. Aí eu fui ver um livro fotográfico. Eu não sei se ele tem muita informação ou se são aqueles livros que, assim, aqui é a gangue no piquenique em 1960 e tal, assim, não sei se ele tem muitos relatos, porque nesse ponto o filme acerta, assim, quando ele pega aquela parte do convívio no clube, eu acho legal. Mas, assim, as atuações são boas, eu gosto, assim, do Tom Hardy, do Austin Butler e tal, gostei. E eu vou reforçar o que a Marina falou. Eu queria ver mais dos outros membros, assim, daquele do Come Barato, como é que é o Polk Road lá e tal, do Funny Benny. Eu queria, sei lá, tipo, falar mais deles, assim, do Big Jack, daquela galera assim, tal, não sei, ficou meio... E no final eles dão aquele final anos 80, que eles pegam, assim, o que aconteceu com cada um. É tipo, fulano virou policial, aí o fulano agora pega sua moto, fica divertindo crianças no cinema, aí tipo, os outros dois continuaram na gangue, sei lá e tal. Sabe aqueles finais bem uns 80, assim, que tipo, aqueles finais bem preguiçosos, que põe uma música foda no fundo e fica mostrando o que cada um fez? Não sei, aí eu fiquei meio assim, mas não me deixou um gosto agridoce, do tipo, eu queria mais e você me entregou isso aqui. Não sei, eu tive essa sensação, mas eu gostei. Eu queria só falar que eu discordo porque agridoce é gostoso e o gosto não ficou bom, não era bom. Mas assim, eu tive esse sentimento, sabe, assim, podia entregar mais coisa, e eu não sei, eu achei que ficou... Até a menina mesmo, tem uma hora que assim, ela começa com uma mega protagonista, do nada assim, ela some. Sei lá, eu acho estranho, não sei. Xi, qual foi a sua visão sobre o filme? Então, eu gosto desse filme porque ele, na verdade, ele mostra bem um período da história dos motoclubes em que foi o final da era romântica dos motoclubes, né? Como você falou no começo lá, ele tentou juntar um grupo de pessoas marginalizadas, mirou no marginalizado, acabou com os marginais só, né? Então, se a partir do momento que você só é líder do seu grupo lá, a partir da força e tal, sempre vai ter alguém mais louco que você, mais violento, sabe? Mais criminoso mesmo, então... É o tipo de coisa que não tem saída. Todo motoclube acaba indo pra esse lado, né? E então eu acho que o filme, ele retrata isso. Não tem uma estrela, não tem um ator, um personagem principal. O personagem principal é o motoclube. Uhum. E é por isso que às vezes dá essa impressão, né? Tipo, mas sumiu. Mas eu queria mais desse, mais daquele. É porque eu acho que o foco é isso. A estrela do filme é o motoclube, né? E a era que tá representante. Então, até porque todo mundo brilha um pouco lá. O Tom Hardy, o personagem do Tom Hardy é ótimo, né? Ele tá muito bem. Mas você vê que o filme começa com o Austin, né? Aí você fala, ele é a estrela. Não é. É o Tom Hardy. Não é. É a Cat. Não é. Entendeu? Então você fica procurando, mas na verdade o astro mesmo é a história de fundo, é o motoclube. Né? É o final de uma era. Exatamente. Eu também senti a mesma coisa, que às vezes o filme ficava, ao invés de agridoce,
Ele ficava meio insosso. Meio ketchup na pizza, né? E aí o que mostra, o que vai mostrando pra mim, e depois que eu vou fazer a pauta, entendo que o filme tem uma narrativa onde a tentativa é não pegar uma construção normal do filme, e depois a gente entra no detalhe do porquê disso, de contar uma história fechada. Realmente, o principal personagem pra mim no filme era a jaqueta. Era todo mundo querendo atrás de ser merecedor de ter a jaqueta, de fazer parte do motoclube e transformar, no final das contas, aquilo que ele não é. E o cara vai contando. O cara vai dando alerta. Essa galera que tá chegando é uma galera incontrolável. Essa galera não tá pelo princípio da liberdade, do vento na cara. Essa galera tá afim de arranjar um sentido pra vida dela por meio da violência que ela tem pra exercer. E isso vai tomando contornos imprevisíveis no negócio. Por exemplo, a história lá do Cockroach lá, o cara chega e fala abertamente pra dois desconhecidos que ele quer sair, que já é um problema. E ele quer sair porque ele quer se tornar policial, que já é um problema, de novo. E ele quer sair pra se tornar policial porque não existe um emprego melhor no mundo que você ficar sentado na moto o tempo todo. Os caras arrebentam o cara, porque pra essa galera nova não tem mais nada a ver com aquilo que é o princípio de estar sentado na moto o dia inteiro, né? Que é o amor pela liberdade. Independente se você é um policial ou não. Independente se você é qualquer outra coisa. O que mais importa é você fazer parte da gangue e você exercer um papel, você se localizar dentro da estrutura social por meio de se estar na gangue. E aí, essa é uma doideira do filme que eu acho que pega bem, apesar de que a gente vai tomando e a Cat, ela é legal e ela traz esse senso de não dominar a narrativa do filme, porque muitas vezes ela fala, cara, o amor é isso, eu consigo entender de que a personalidade do cara era daquela forma e não tinha outro jeito, ele não ia agir de outra forma, porque ele é um espírito livre, não estava preso a um dogma X, Y, Z, que não ao querer fazer o que dá na telha. Isso acaba frustrando a gente, né? Porque a gente acaba querendo ter uma... Sim. Cara, você precisa fazer uma grande ação pra contornar o filme. E o filme não é sobre isso, sobre transformar uma grande ação. Porque a grande ação é a existência da jaqueta. Então, pra mim, foi legal. Jaqueta feia da porra. Fosse pelo menos uma jaqueta da hora. Existem jaquetas de gangues de motoclube de hoje em dia muito piores do que essa. Isso é verdade. Muito pior. Assim, 80 anos depois da criação dos motoclubes, existem jaquetas muito piores. Não, eu não duvido não. Eu não tô falando que é não é uma... Tô falando que essa é a mais feia que eu já vi na minha vida. Mas o dos Big Apples vai ser uma jaqueta muito da hora. Isso aí. Não vai ser manga jeans. Já começa por aí. Começando certo. Que isso? Rodízio de testosterona? Qual o seu nome? Cat. Bom, Cat, não se preocupa. Não me preocupar com o quê? Com nada. Eu sou o Johnny, eu sou o presidente desse clube. E a rapaziada só tá querendo se divertir, sacou? Não vai acontecer nada com você. E o que ia acontecer comigo? Nada. Tá bom então. Obrigada por isso, tá? Foi um enorme prazer. Adeus, eu vou nessa. Então, maravilha. Vamos falar sobre curiosidades e amenidades do filme. Vamos. A ideia do filme The Bike Riders nasceu da paixão do diretor Jeff Nichols por histórias que exploram a identidade americana. E aí ele roteirizou o filme a partir do livro de um cara chamado Danny Lyon, chamado The Bike Riders, que na verdade é um livro fotográfico. Então ele vai olhando as fotos, o trabalho fotojornalístico do Danny Lyon, e tenta criar uma história por trás dele. Essa história não existe. O livro é fotográfico? Não tem O livro é fotográfico. É isso que eu falei. É um livro de fotografia. Você tá de sacanagem. E aí ele olha as fotografias e fala assim, cara, vou criar uma história sobre esse livro aqui, porque esse livro foi muito importante. É por isso que a história é uma merda. É por isso que a história é uma merda. O cara pegou o livro e quis inventar uma história em cima do livro. Eu só tô falando, o livro é tipo assim, Agora, eles naquela lama. Aí tipo assim, piquenique de 1900 e tal. Isso. Ele fez um filme. Tem dois comentários. Gente, quem que tá buzinando aí, pelo amor de Deus? Eu que apertei aqui, que o Zeca comeu o negócio. Você tem que buzinar o Zeca?
O Zeca quase engoliu aquela buzininha. Alô, neném, pare, como é? Eu tenho uma aqui também, ó. É do PDG. Não, eu tenho só 2 comentários. Nas fotos no final, a atriz principal lá que faz a Cat é igualzinha a mulher da foto. Sim, igualzinha. Bizarro. Eu olhei, eu falei assim, uai, gente, as fotos, né, da galera, e depois não parecia, ninguém mais parecia com ninguém. Eu tô, ué, será que essas são as fotos originais? Que isso, você achou? Parecido no sentido de lembrar, não parecido no sentido de a pessoa, entendeu? É igual o cara que tá fazendo a série do Senna. É o cabelinho, porque sem o cabelinho, ele não parece com o Senna. É o cabelinho e o jeito de Vocês falar. vão me desculpar. O cabelinho é ótimo. Gente, eu amo o Senna também, tá? Já vou falar. Mesmo ele tendo namorado uma adolescente, quando ele era adulto, né, gente? O cabelinho é ótimo. Mas é o cabelinho. Sabe por quê? Eu tinha o CD-ROM do Seninha e o Seninha tinha aquele cabelinho. tinha Aquele cabelinho é o Seninha, entendeu? Então, assim... Agora eu vou ter que ver o cara com a coceira. Porra, é o cabelinho do É o Senna. cabelinho. Olha a foto do cara sem o cabelinho. Eu vi um time-lapse da maquiagem dele, ele fica quase 2 horas fazendo o cabelinho. Ou seja, é o cabelinho, não é mais cabelinho. nada, não é maquiagem. É o E cabelinho. eu queria falar que eu tenho um outro livro aqui, que é para os Big Apples, tá? Ó, pra quem quiser fazer parte da gangue de lambretas dos Big Apples, é o Cats of New York, Shop Cats of New York. Ah, isso é legal. Eu queria avisar que o passeio que vai ser com as Big Apples, a gente vai nas lojas que tem gatos que são adotados da loja e a gente vai nas lojas a gente vai movimentar o comércio das lojas que tem gatos adotivos nas lojas. E tem várias fotos. Então, se vocês quiserem usar o livro Shop Cats of New York pra escrever a história dos Big Apples, é um excelente começo. Chá comigo. Deixa eu continuar aqui. E aí, o Jeff Nichols, ele viu no livro uma oportunidade de capturar não só a subcultura dos motoqueiros naquela época, mas também o clima de tensão social e da desilusão que tinha sobre o espírito americano que permeava os Estados Unidos no pós-guerra do Vietnã, que é os Estados Unidos derrotado. O Nichols foi pessoalmente convencer o Danny Lyon a ceder os direitos de adaptação. E o Lyon, que tem uma relação mega íntima com os temas do livro e com os familiares, as pessoas que faziam parte do motoclube na época, ficou muito impressionado com a visão do cara, especialmente no desejo de fazer um filme que fosse tanto um retrato fiel quanto uma reflexão ficcional, utilizando um livro de fotografia sobre os motoqueiros daquela época. O projeto atraiu a atenção dos estúdios independentes, só que ele só ganhou força mesmo quando o Nichols garantiu um elenco estrelado. Então só quando ele falou, cara, eu vou fazer um filmão com relação a isso. E aí ele conseguiu fazer com que o Tom Hardy, com Austin Butler, que é John Comer, que é o Joe D. Comer, fizesse parte do filme, sem saber exatamente do que o filme se trataria. Você falou Comer, tá? Você falou Comer. Comer. Eu nem quis E eu entrar não nessa sei porque seara. o China fez a piada. Eu só queria declarar que esse podcast não está mais como era antigamente. Porque tem critérios. Eu esperava mais maturidade desse grupo. Eu não. Com isso, o financiamento veio principalmente da New Regency e da 20th Century Studio, com um orçamento bem grande para um filme independente, um orçamento de $40 milhões. 20 milhões foi na mão do Tom Hardy, com certeza. A autenticidade do material original e a reputação do Nichols como diretor independente ajudou a atrair esses recursos necessários ali para conseguir recriar o filme com a fidelidade dos anos 60. Eu tava prestando atenção nas motos e, cara, é muito incrível. As motos, o equipamento dos caras era muito parecido. Eu fiquei de cara. Porque era muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Os programas que passam na televisão, você vê que a mobília, você vê que eles tiveram um cuidado muito grande também de retratar também as passagens de tempo, também as bebidas da época, a garrafa do Jack Daniels dos Eu anos achei 60. maneiríssimo, cara. Achei isso muito foda também. E pra quem mora nos Estados Unidos, é muito diferente. Aquele subúrbio dos subúrbios que existem hoje em dia, né? As casas. Eu não digo só a questão dos carros, né? Que as coisas móveis são fáceis de você colocar, né? São fáceis de você botar um carro X ali, botar uma cadeira daquele jeito lá, mas as casas em si, sabe? Aquela parte onde Isso. o menino lá quebra a primeira vez que aparece lá o menino maluco que dá o tiro no cara, que ele vê a gangue passando, então assim, na hora que você vê aquela ambientação lá, é uma ambientação muito diferente, né? É bem que era na época mesmo. Eu achei demais essa parte. Demais mesmo. E aí, umas curiosidades da produção.
O Jack F. Nichols, eu sabia que eu ia errar, escreveu o papel do Johnny pensando no Tom Hardy, já de cara. E devido à intensidade, ao magnetismo que o ator traz para os papéis dele, o Hardy aceitou na hora, porque viu que o cara era muito da personalidade dele. O Tom Hardy é um maluco por essa questão da subcultura e também por trabalhar esse lance da velocidade, esse lance das subculturas do esquema do motociclismo. Aceitou rapidamente, principalmente também pela profundidade psicológica do personagem, né? O Austin Butler entrou no papel do Benny e ele foi treinando o papel dele com motoqueiros reais para aprender não só a pilotar a moto daquela época, mas também quais eram os gestos e as atitudes que definiam a subcultura dos grupos de motociclistas daquela época. Então, não que ele ficou um tempo com os motociclistas de hoje. Ele foi conhecer os caras daquela época, de 60 anos atrás. E a Jodie Comer trouxe força e vulnerabilidade para a personagem da Cat, participando de workshops com outras atrizes para conseguir explorar a complexidade de uma mulher dividida entre o amor e a sobrevivência, e também como é que era o papel das mulheres que respaldam os grupos dos motoclubes, que exercem um papel super importante. Fala-se bastante também das mulheres naquela série Sons of Anarchy. Isso, maneira. Sobre o papel das mulheres nos motoclubes, que são muito fundamentados, apesar de não ser conhecido, né? Dos motoclubes não serem muito conhecidos com muitos papéis femininos na frente dos motoclubes. Na parte de trás do motoclube, elas exercem um papel muito importante na manutenção política do grupo. As filmagens ocorreram nas locações reais das fotografias, ou seja, foi lá em Ohio e Kentucky, e aproveitou as paisagens rurais e urbanas que se permaneceram até hoje e que ainda carregam o charme e a visão rústica dos anos 60. E para conseguir capturar com essa autenticidade, a produção utilizou as motos da época e também contratou os motoqueiros locais para participarem do filme como figurante. A equipe enfrentou dificuldade com o clima, então toda vez que tinha cena noturna, cena ao ar livre, que não funcionava com aquilo que estava nas fotografias, acabava atrasando as filmagens em semanas. E o Tom Hardy insistiu algumas vezes em realizar várias das suas próprias cenas de pilotagem, o que exigiu ali algumas medidas de segurança extra no set do cara que tem cachê ali de 20 milhões de dólares. E, diferente da nossa crítica aqui, a crítica foi amplamente positiva, elogiando a direção sensível do Nichols e as performances do elenco principal. Inclusive, a Variety destacou o filme como uma poderosa exploração de masculinidade, rebeldia e as contradições da América no pós-guerra. Alguns críticos compararam o Bike Riders como clássicos como o Easy Riders e o Wild Hogs, que também falam sobre motoclubes, enquanto outros ressaltam a relevância atemporal dos seus temas, que é esse lance dos Estados Unidos perdido na sua ideologia de grandeza. E as plataformas disseram e deram boas notas pro filme. O Rotten Tomatoes deu 89%. Eu vi que esse filme não foi mal avaliado, não. Enquanto o Metacritic, que também sempre pega mais pesado, deu 78%, com críticas geralmente favoráveis ali. E aí, como eu disse, o filme teve um orçamento de 40 milhões e, ainda que seja um filme que esteja ali, de certa forma, meio que rolando, o filme já arrecadou 75 milhões de dólares até o momento, fazendo com que, para um filme independente, até que um resultado ok. Pro filme que não tem muita divulgação, pro filme que que foi pros streamings muito rápido, né? Ele até que tá indo bem. E o filme já é citado como uma das melhores representações da subcultura dos motoqueiros da época, como um retrato simbólico do período difícil dos Estados Unidos, e também trouxe olhares sobre como se aproveitar bem uma outra forma de mídia, que são os livros fotográficos, gerando um interesse não só sobre a obra original do Danny Lyon como um todo, mas também na possibilidade de fazer outros filmes com um roteiro embasado em livros de fotografia. Ele tirou leite de pedra. Ele fez, cara. E por trabalho que ele fez, assim, da ideia que ele pensou ali, vou fazer uma história sobre esse fotojornalismo aqui, achei uma ideia interessante. Sim. Bora pro troféu aleatório? Bora. Troféu aleatório. Chegando então ao momento, o ápice, o auge da premiação universal. Não existe nenhum troféu no mundo maior do que ganhar um troféu aleatório.
E este sentimento de quem sobe no púlpito com um aleatório na mão é igualmente... Qual sensação, Marina? É a mesma sensação. Marina correndo com a roupa do varal. Vou falar aí. Não, eu tô tentando pensar aqui, mas tá difícil, porque, né, a sensação é a mesma sensação de ter a sua gangue de lambretas parando na porta da loja onde está o Jeremy the Cat. O Jeremy the Manager, que é um gato preto, que é um gerente de uma loja aqui em Manhattan. Essa que é a sensação. Você ter a possibilidade de conhecer o Jeremy the Cat. Marina tá folheando esse livro aí desde que a gente começou a gravação, tá? Só Não, saber. eu sigo ele no Instagram. Se vocês quiserem, busquem aí jeremy.the.cat. @ né? Jeremy the Cat. Ele usa uma gravata, ele é muito lindo. E eu queria falar que na jaqueta agora eu vou mudar o desenho, que na maçã vai ter um gato dormindo em cima, assim, sabe? Eu acho que faz todo sentido. Ah, tá bom. E... Xi, qual é o seu troféu aleatório? Eu gostaria de dar o troféu André de guarda-roupas padronizado, que vai pra toda a gangue dos Vendors, né? Que assim como o nosso querido Rossi só tem um tipo de roupa. É muito bom. Sacanagem. Aliás, eles devem ter usado a mesma roupa durante todo o tempo de filmagem, né? Aquele cheirinho maravilhoso. Mentor, qual é o seu troféu aleatório? O meu troféu é a talaricagem silenciosa. Vai para o Benny, que nos ensina como fazer um casal brigar, terminar, apenas parado na frente da porta da casa dele. Excelente, né? O cara não fez nada. Ele só deixou acontecer naturalmente. Presença, é um cara de presença, É o entendeu? encosto. O cara só chegou lá, alugou a casa do lado na cabeça do cara. O triplex duplo. Com jardim e piscina. É a talaricagem silenciosa, cara. Ele só fez assim, ó, cara, não fiz nada. O cara saiu de manhã, a hora que ele voltou, ele já voltou gritando já. Eu não consigo mais! E o cara não fez nada, o cara ficou tranquilo lá. Aí pensou, agora é meu momento. E você, Marina, qual que é o seu troféu aleatório da semana? O meu troféu é o troféu Friend Dresser, ou então o troféu Prendedor de Roupa no Nariz, pra voz da personagem principal, né? Porque ela fala como se ela tivesse um prendedor no nariz dela. Gente, que voz enjoada do cacete. Eu ficava assim, moça, eu não sei o que é pior. Se é aquela jaqueta, se é o seu cabelo ou se é a sua voz. Não dá. Assim, acho que ela não dá. E o meu troféu é o troféu Lucão, ajuda esse cara aqui, Lucão, meu dentista, que vai pro personagem lá que era de um outro motoclube, e ele chega com uns tártaro gigantesco na boca. Eu falei, meu Deus, cara, ninguém precisa ajudar ele, que é o cara esse cara tá numa situação difícil. Do The Walking Dead, é o Daryl. Isso, Norman alguma coisa? Reedus. Isso. É o Daryl do Walking Dead. Isso, esse cara aí. O cara ficou 20 anos no Walking Dead, ficou mais limpo que o Funny Sunny em um final de semana lá. Caraca, eu ia falar. Aliás, esse personagem é verdadeiro, então o Funny Sunny existiu mesmo. É, ele é um personagem real. Então é isso. E quem é que vai entregar os troféus? Se não tiver ninguém pra entregar, eu posso pedir pros Big Apples entregarem, né? Pode ser também. Falar, já começa a fazer uma ação social aí de entregar troféus. Então vamos pros assuntos aleatórios. Só que antes de chegar na epítome do episódio, alguém tem algum recado pra dar? Marina, recados. O meu recado é pra quem achou que eu não voltaria, eu voltei, estou aqui, tá? O André está viajando e vocês vão ter que me aguentar. A contragosto. Não foi a contragosto, não. A viajar a contragosto, ele tá. Porque o bichinho não gosta de viajar, não, tadinho. Nossa senhora, até ficou doente, até gripou, sabe? Oh, meu Deus, mas, tadinho. Aí eu não gosto de viajar, não, mas tudo bem, é isso aí, estamos aí. Maravilha. E eu queria também falar o seguinte, eu tava olhando, eu tô um tempo sem vir aqui, eu tava olhando a lista de novos aleatórios, né? Aquele balde que a gente coloca aqui na postagem do episódio, pro pessoal colocar, indicar os amigos pra eles mandarem filmes pra gente. Gente, tem muito tempo que não vem nenhum novo aleatório. Agora eu queria dar uma missão pra todo mundo que tá escutando
nesse podcast pra você pegar o seu episódio favorito e você indicar pra alguém escutar e falar com essa pessoa. Agora você tem que ir lá no baldinho e colocar o seu filme pra você virar um aleatório também. Essa é uma missão. Tá faltando você, Maria, trazer essa alma. Ah, pois é, porque assim, né, os controles dos baldes aqui os baldes estão meio capenga. Tem um balde ali que tá furado, tem outro que a alça quebrou. Eu assim, não tô entendendo, entendeu? Se a gente fica, eu só fiquei um tempinho fora e já tá esse caos aqui. O outro tá ali usando pra... Olha o balde ali que era pra estar com os filmes, tá usando pra goteiro. Não dá. Tô pensando em montar um motoclube. Por quê? Sei lá, pra ter o que fazer. Pra que você quer montar uma droga de motoclube? Tudo que esses clubes fazem é ficar por aí falando de motos. É isso que a gente faz. É, a gente fala delas e corre com elas. De que adianta falar delas se não vai correr com elas? Começando os assuntos aleatórios, que como a gente sempre fala, é o prato principal do episódio, ou aquela jaquetinha confortável com um emblema de caveira, trovão e alguma peça de moto atrás. E eu gostaria de colocar e entregar a palavra para a pessoa que importa neste episódio. Mentor, qual é o seu tema aleatório da semana? Todo mundo falando aí feliz de motoclube, né? Dessa brincadeira sadia e gostosa de juntar os coleguinhas na lama, né? E ficar dando soquinho no outro. Então hoje eu vou falar do primeiro motoclube do Brasil. E sim, ele é do Rio de Janeiro. É de Lambretas? Não tem lambreta. É perto da sua casa? Cara, pior que é, mas tudo bem. E com isso, a volta do meu quadro, coisas que só tem no Rio de Janeiro. Então solta a vinheta aí, Rani. Excelente. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Deixa eu tomar até um gole que essa pegou no estômago. Os king size são os reis maiores que existe no planeta. Que visual, hein? São Paulo não tem isso. Rio de Janeiro, galera. Porrada comendo entre óleo, mas olha o visual, ó. Então, eu só achei que eles não tiveram muita criatividade no nome do motoclube, tá? Essa é a minha primeira crítica ao motoclube do Rio. O nome do motoclube chama Motoclube do Brasil. É esse o nome do... Eu achei que... um pouco surpreendente, porque eu achei que podia ser um motoclube do Rio. Eles já estavam pensando grande. Então. Exatamente. Ele foi fundado em 1927. Também, vamos dar um crédito, né? O pessoal não tinha muita criatividade em 1927. Não tinha nem moto, porra. Esse é o primeiro e o mais antigo motoclube do país. A sua sede histórica fica localizada na Rua Ceará, perto ali da Praça da Bandeira. Para os desavisados, Rua Ceará, Praça da Bandeira, é onde fica a tal famosa Casa das Primas, Vila Mimosa. Então, a sede deles era ali na Rua Ceará, perto da Vila Mimosa, aonde eles fundaram um bar que existe até hoje, é o famoso bar Heavy Dutch Bar. Esse bar existe até hoje. Tudo bem que hoje ele tá muito gourmetizado e tal, então realmente, né, ele tá decaindo um pouco, mas o cerne dele aqui ainda tenta se manter ativo ali, porque eles fazem reuniões nesse clube. Esse clube ajudou a moldar a cultura motociclista brasileira, e ele foi o primeiro a promover união de vários amantes de motocicletas em geral. Ou seja, você tinha uma motoca, tinha uma coisa de duas rodas, um velotrol de duas rodas, você podia estar ali junto com a galera. Eles não tinham muito no começo essa distinção. Então, Marina, sim, você pode levar a sua Vespa, a sua lambreta, que na época eles aceitavam qualquer amante entusiasta da emoção a duas rodas. Olha aí, eu vou postar aqui no grupo dos aleatórios a minha foto com a minha Honda Bis vermelhinha aqui, quando eu tinha 14 anos. Então já pode botar. Eles foram pioneiros também a organizar competições de motos no Brasil. Eles começaram a criar um esporte no país e incentivar o motociclismo a longa distância. Ou seja, antigamente tinham só uns pequenos nichos. Então eles começaram a montar competições de moto. Então veio gente de São Paulo, de Minas, do Espírito Santo, da Bahia, para cá para fazer competições de aquelas corridinhas de moto que a gente vê no filme. Eles começaram a fazer aqui no Rio. E eles faziam aonde? Em Jacarepaguá, que era só lama, mato e capim. E show do Ventania.
Eu achei que ia falar isso. Mas isso ajudou também a ganhar uma proporção maior, como você falou, uma proporção nacional. Porque as pessoas falam assim, cara, tem aquele clube no Rio, vamos pra lá, vamos não sei o que e tal. Então a galera vinha, passava aqui semanas, aqui fazendo competições, aquela coisa de ficar rolando na lama, e as famílias, e as crianças, né? Então assim, eles começaram a criar esse âmbito de grupo mesmo. Só que assim, uma coisa que eu fiquei um pouco decepcionado pesquisando, que eu achei que a estrutura de motoclube era que nem no filme mesmo. O pessoal, pra você ser presidente, você tinha que desafiar o outro e tinha faca. Não, é muito bobo. É assim, o presidente, ele é eleito por voto. E é voto de moto, tá? Ah, se você tiver 2 motos, você tem 2 votos? Exatamente. Então, por exemplo, se eu e a Kari somos do motoclube, ela tem a moto dela, ela tem um voto, eu tenho o meu voto. Olha aí. E se só você tem a moto, significa que a Karen tem um voto e você não tem um voto. Exatamente isso. E as votações eram feitas por... Eu sou muito noob de moto. É quando você faz faz o barulhinho. Então, imagina a Amy de você contar isso, né? Tipo, ok. Imagina, quem vota na Marina? Peraí, calma, peraí, volta aí. Ah, é pelo barulho, entendi. Então, se eu tiver uma moto barulhenta, eu posso ter mais de um voto, ué? Se o povo fura o escapamento, aqueles arrombados que furam o escapamento, eles teriam mais voto? É, por barulhinho. Cara, gente, mas eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu achei que ia ser, tipo, desafiar um outro na faca, mas não, é bem administrativo mesmo. Então tem um presidente, tem os cargos administrativos e tem uma assembleia de membros que tomam todas as decisões em conjunto. Os membros são obrigados a usar um colete de couro com o brasão do clube. Isso é obrigação. E você ter um emblema representa que você é o embaixador do motoclube em qualquer lugar do país. Então, assim, você viajando, você botou aquele colete, você é um embaixador do motoclube naquele lugar. O desenho do clube, ele é uma engrenagem montada, vermelha e uma caveira em volta, que eles dizem que invoca a liberdade das estradas e o não medo da morte. Eu achei, sei lá, eu achei a da Big Apple mais interessante do que 2 engrenagens e uma caveira. Mas tudo bem. É isso aí, mas aqui tem que ser lambreta. A gente não aceita moto barulhenta, não. Eles foram um dos primeiros a fazer misturas de membros, no caso. São aceitos novatos, só que os novatos, para eles poderem usar a jaquetinha, eles têm que ter pelo menos 3 anos de motoclube. E eles têm várias histórias que são lendas urbanas e que viraram, tipo assim, até quem frequenta muito Heavy Dutch já escutou muito deles contando essas histórias. Vou contar aqui um caso chamado o Desfile do Empurrão. Olha o caso. Nos primeiros desfiles organizados pelo clube, era comum alguns membros ficarem sem gasolina no meio do percurso. Em vez de abandonar o evento, eles continuavam empurrando as motos decoradas, sendo aplaudidos pelo público, virando motivo de piada interna. Essa tradição involuntária acabou rendendo o apelido carinhoso de empunhadores de primeira, e ao qual toda cidade que eles iam, eles tinham que descer das motos, empurrar as motos para fazer um desfile, porque as cidades começaram a cobrar, achando que isso era o modo deles entrarem na cidade. Mal sabiam eles que acabou a gasolina, e eles tiveram que fazer isso para empurrar as motos. Que doideira, cara. Ok. Quem nunca, né? Imagina, acabou a gasolina. Nossa, que lindo, eles estão fazendo. Tipo, porra, acabou a gasolina. Que não tem outro jeito. Outro caso é a corrida das lanternas. Nos anos 50, muitos motociclistas retiravam parte das motos para deixá-las mais leves, como lanternas e espelhos. Durante uma viagem noturna, um grupo de membros percebeu que apenas um deles tinha um farol funcionando. E era o que estava no fundo. Não, ele foi pra frente. O motociclista acabou liderando o comboio e quando pararam, brincaram com ele que deveria cobrar pedágio de luz. Pô, mas é meio burrice, né? Você vai tirar tudo, você fala, acho que eu vou tirar essa parte aqui da moto. Não é importante, não. Só o que, né? Tem também a lenda do piloto fantasma. Uma história que circula entre os membros mais antigos conta sobre um suposto motociclista que acompanhou um grupo em um passeio noturno, desaparecendo sem ser identificado ao final do trajeto. Alguns afirmam que foi um curioso sem coragem de se apresentar, enquanto outros juram que foi uma experiência sobrenatural. Essa lenda virou tema de várias brincadeiras e até inspirou personalizações em motos. Um dos membros dizem que ao parar num bar, eles perguntaram, ué, cadê o cara que tava com você? Não, mas não tinha ninguém comigo. Não, mas peraí, quem tava com você? Não, mas peraí. E aí eles viram que era o piloto fantasma. Aí é loucura. É o verdadeiro motoqueiro fantasma. Imagina. Caraca, imagina que doideira, cara. Tá o cara sentado assim, tipo, do lado, assim, tipo...
Aí também tem uma história mais chamada, essa é muito boa, o motobarco. Em um evento perto da Baía de Guanabara, um motociclista do clube decidiu provar que sua moto poderia atravessar um trecho raso da água. Aí quando fica bom. O que ele não esperava era atolar na lama e precisar de um guincho para retirar a moto. O que ele não esperava é que ele não conseguiria. Desde então ele ganhou o apelido de Capitão Barco. Cara, e pior que eu imagino muito isso assim, dos caras bêbados, assim, tipo, caraca, minha moto passa na Baía de Guanabara, porra. Quer apostar quanto? Tem também a história do desafio do coelho. Em um passeio pelo interior de Minas, um membro mais descontraído levou um coelho vivo, preso em uma pequena gaiola adaptada na parte traseira da moto. Filho da puta! Ele dizia que o coelho era seu copiloto e que o ajudava a desviar dos buracos. A ideia inicialmente era uma brincadeira, só que o pessoal gostou tanto da ideia que virou atração nos eventos e até inspirou outros membros a levarem seus mascotes em passeios de moto. Ah, bonitinho, mano, vai. Não. Imagina, você vai botar um coelho numa gaiola em cima de uma moto fazendo barulho? Não. Pô, mas imagina você botar um capacetinho nele e uma jaquetinha de couro nele. Ia ficar legal. Bota o capacete, bota a jaquetinha, mas não leva ele numa gaiola na moto, gente. Imagina o forno, o calor. É isso aí. Do Rio de Janeiro, é uma gangue do Rio de Janeiro. Não, mas eles estavam em Minas, eles foram pra Minas esse desafio do coelho. Ah, que é bem mais tranquilo. Se tiver no interior de Minas, meu filho, beijo, Dudu. Tá lá, sendo comido todo mundo de pernilongo. É verdade. Essa também foi muito boa. A noite do capacete perdido. Em uma festa no Heavy Dutch Bar, um dos membros mais conhecidos esqueceu o capacete na mesa. Após várias tentativas frustradas de encontrar o item, ele descobriu que o capacete tinha virado inicialmente, um balde de gelo para bebidas. E depois ele encontrou o capacete dele perto do banheiro. Virou pinico. Um pouco recheado com outro tipo de líquido. Oh. Puta merda. Que loucura. Deixa as coisas soltas, deixa as coisas soltas no bar, deixa. Por que vocês acham que mulher não solta o copo, gente? É isso aí, ó. Olha o que acontece quando você solta os seus bens no bar. E por fim, a última história é o voo da moto. Um episódio marcante e engraçado foi a tentativa de um membro muito bêbado, membro veterano, e ele estava no Espírito Santo e ele cismou que ele conseguia voar com a moto dele. Claro. Ele só não esperava que... Com uma motocicleta adaptada em um evento, ele conseguiu dar um salto, só que a moto, não tão adaptada assim, caiu na lama e ele afundou na lama, ao qual ele perdeu a moto dele. Assim, você vê que o filme fala muito dessa questão do motoclube, da questão do grupo. Infelizmente, aqui no Rio, não sei aí em outros lugares, no governos anteriores, né, o motoclube ficou muito malquisto, né, pela questão das motociatas, né, de um certo ex-presidente que usou o prestígio dos motoclubes, que começou a se alinhar com a certa e tal. Então, o prestígio dos motoclubes começou a cair muito e ficou muito associado a esse tipo de coisa. Mas, dizer que nem todo motoclube é assim, nem todo motociclista é assim. Então, assim, se você tiver um motoclube na sua cidade, vá conhecer, vá visitar, porque muitos fazem ações sociais muito legais, fazem a questão de adoção de pet, fazem sopão, fazem churrascos comunitários. Se você tiver um motoclube na sua cidade, vá, conheça, prestigie, vai passar uma tarde agradável, porque por mais que o cheiro não se der, eles não vejam shampoo há muito tempo, eles não veem uma máquina de lavar há muito tempo, eles são gente boa. E esse foi o meu teminha da semana. Aqui teve uma história, aqui nos Estados Unidos, de uma senhorinha que estava fazendo acho que 95 anos, sei lá, que o sonho dela era andar de Harley Davidson. Que bonitinho. Aí alguém entrou em contato com o motoclube e foi o motoclube inteiro buscar a velhinha na casa dela e deram pra ela uma jaquetinha. Ai, que demais. Aí ela foi, subiu na garupa e eles ficaram dando rolezinho de Harley Davidson com a velhinha na garupa. Aqui foi muito legal. Bom demais. É tipo aquele Make-Wish, não? Alguém descobriu que era o sonho da véia e foram atrás de um motoclube. Hoje em dia, com a internet, você meio que não precisa de Make-A-Wish, né? É mais fácil de você chegar em gente que quer fazer uma boa ação. Ah, é legal, maneiro. Eu vi uma recentemente de um menino que tava sofrendo bullying na escola, e aí o motoclube inteiro foi lá levar o moleque na escola, colocou ele na gangue, meio que pra falar, ó, mexeu com ele, a gente vai voltar aqui quebrar vocês todos os piretes. Maneiro. Olha, você falou que se alguém aqui discordasse de você, poderia te desafiar. Então,
Então o quê? Então eu acho que tô te desafiando. Vai se ferrar, vai. Na mão ou na faca? Olha, eu não quero matar você. Então o quê? Na mão? É. Marina, qual é o seu tema aleatório da semana? Como eu desafiei o Tom aqui para um duelo, um duelo, obviamente, onde as armas seriam Funkos Pops do Batman, especificamente, e diferentemente desse duelo do filme, não pode trazer outra arma, senão não vale. Eu queria falar um pouquinho da história dos duelos. Porque, olha só, o She-Hill, porque vocês vão ver que vai ter muita coisa pra rir. Tem coisa pra chorar, mas tem coisa pra rir também. Os duelos, eles têm uma longa história que ela vai a tempos antigos, sendo usados como forma de resolver qualquer disputa pessoal. Ou então, como forma de restaurar a honra, ou até mesmo de demonstrar a coragem. Uma visão geral, quando a gente pensa, numa visão geral da evolução histórica dos duelos, começou assim. Os primeiros registros que se tem eram das culturas tribais. Em sociedades primitivas, existiam combates individuais que eram usados para resolver disputas. Que era disputa por honra, que era disputa por território, que era disputa por liderança. E muitas vezes esses duelos estavam associados a crenças espirituais, como um julgamento divino, entendeu? Uma punição, alguma coisa assim. Mas também existem registros gregos e registros romanos. Claro que quando a gente vai falar de coisa velha, de coisa bem antiga, a gente vai ter que trazer eles aqui. Os duelos em si, eles não eram comuns, mas a ideia de combates individuais, como realizados por gladiadores, desempenhou um papel importante para os duelos. Os eventos, porém, eram mais para entretenimento naquela época do que para resolução de disputa pessoal. Já na Idade Média, o duelo, que é o que eles chamam nas internets de duelo judicial, que é o julgamento por combate, que você era julgado, era uma prática comum em várias partes da Europa. Era uma forma de decidir disputas legalmente, especialmente em casos onde faltavam provas. A crença era que Deus concederia a vitória ao lado de quem tivesse certo. Simples assim. Tipo Game of Thrones? Basicamente. Os cavaleiros também realizavam torneios e justas como formas simbólicas de resolver uma disputa ou até exibir suas habilidades. Aí quando a gente chega no Renascimento, para a Idade Moderna, sim, os duelos já passaram a ser mais associados à honra. Então os nobres cavaleiros, duelavam para proteger a sua reputação ou para vingar até de insultos. Esses duelos eram muitas vezes ritualizados, eles tinham regras específicas, eles tinham intermediários, tinham padrinhos, porque ele tinha que garantir a justiça do combate, O combate tinha que ser um combate justo. As armas usadas para esses duelos, mais para a Idade Moderna, passaram das espadas para as pistolas, à medida que a tecnologia evoluía. O duelo de pistolas se tornou particularmente popular na Europa e nas Américas no século XVIII e no iníciozinho do século XIX. Aí, teve um declínio, vamos combinar, Os duelos começaram a ser vistos como uma barbárie, e inclusive como ilegais em muitas sociedades. A aplicação de leis contra os duelos foram reforçadas, especialmente após casos em que as figuras públicas de alta posição morreram em duelos. Poxa, que pena. Deus não foi tão legal. Pois eu vou trazer alguns exemplos aqui, mas em algumas culturas, os duelos eles persistiram como símbolos de coragem e honra. No Japão, beijo, Chi! Por exemplo, o duelo entre samurais tinha conotações espirituais e filosóficas ligadas ao Bushido, ao buchinho do Chi. Mentira, o Bushido é o código de honra. Já na América Latina, as práticas semelhantes ao duelo eram as pelejas. Vocês já ouviram falar das pelejas? Pelejas. Essas práticas existem até hoje. Sim. Você já fez uma peleja, Chi? Não. Por volta do século XIX, com o advento do Estado moderno, o monopólio do uso das forças pelas autoridades, o duelo foi amplamente proibido. Hoje, embora a prática formal do duelo tenha desaparecido, o conceito de defender a honra, entre aspas, ainda persiste em debates e conflitos simbólicos. E duelos reais, eu queria falar um pouquinho também de duelos reais ao longo da história. Eles frequentemente envolveram figuras famosas ou eventos marcantes que pegaram as pessoas de surpresa. Alguns dos duelos mais épicos, gente, eu vou trazer só alguns porque, assim, é muito bizarro. Então, assim, eu vou trazer só alguns porque tá complicado.
Existiu um duelo que aconteceu em 1804, que foi o Alexander Hamilton versus o Aaron Burr. O Aaron Burr, ele era vice-presidente dos Estados Unidos. Ele desafiou o Hamilton após uma longa rivalidade política e pessoal e o Hamilton aceitou o duelo. Mas, supostamente, o Hamilton foi lá e ele atirou pro lado porque ele se recusava a ferir o vice-presidente. O Aaron Burr, o vice-presidente, foi lá, atirou e matou o Hamilton. Caraca. Então, um atirou pra cima e o outro atirou pra frente. Situação chatíssima. A partir desse momento, começou meio que um declínio na aceitação pública dos duelos nos Estados Unidos. Esse duelo aconteceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em 1804. Agora, lá na ilha de Ganryu, no Japão, em 1612, teve um dos duelos mais famosos do Japão feudal. O Musashi, um dos maiores espadachins da história, enfrentou o Kojiro, conhecido por sua espada longa e estilo mortal. O Musashi chegou atrasado pro duelo e irritou o Kojiro. E ele usou uma espada improvisada, feita com um remo, e o derrotou com um único golpe. Eita. Esse duelo consolidou o Musashi como uma lenda no Japão em várias obras de literatura e arte. Como o Tom disse, um clássico. E é mesmo, e tem livros e livros sobre o Musashi. Sim. Ele era basicamente imbatível. É o fato aí dele ter vivido bastante. O Carlos I, né, da Inglaterra, e o George Villiers, que era o Duque de Buckingham. Então, assim, essa galera aí, é só a galera aí, Tom. É os reis, os lords, a galera lá da Inglaterra. Em 1627, não foi um duelo formal no sentido clássico. Eles tinham rivalidades e vários confrontos indiretos, envolvendo questões políticas, questões pessoais. E aí, eles tiveram uma luta de poder. Na época, os duelos eram bem comuns entre os nobres ingleses, mas ninguém ganhou, ninguém perdeu, eles só brigaram e... Era aquela série Bridgerton, o Bridgerton tem também isso, não tem? Aquela série Bridgerton lá, que tem um duelo desse. Ter. Todo lugar tem. Na França, teve o duelo de Bayard versus Alençon em 1515. Pierre Terreur, conhecido como Cavaleiro Sem Medo e Sem Reproche, enfrentou o Duque de Alençon em um duelo durante as Guerras Italianas. Ele derrotou o Alençon, mas poupou a sua vida e ganhou a reputação como exemplo perfeito de cavalaria e honra. Aí foi aí que começou o reforço da ideia romântica do duelo, como uma exibição de virtude e de coragem. Aquele negócio, eu vou parar quando a espada estiver na sua jugular, sabe? Entendi. Se eu quisesse, eu poderia te matar, mas eu não vou te matar porque eu não preciso disso. Você só faz o cara se render. Exatamente. Um duelo pode dar empate? Se os dois morrem, sim. A não ser que um atire pra cima e outro atire pra frente, né? Um exemplo que eu queria trazer aqui é um exemplo que o André me deu, que trouxe em minha vontade de falar sobre duelos, que o André virou pra mim e falou assim, você sabia que teve um matemático super famoso, que foi o mais jovem prodígio que foi morto em um duelo? Como assim? O cara tinha 20 anos quando ele morreu. Ele nasceu no dia 25 de outubro de 1811, na França. E ele era um matemático genial. Ele foi criador da teoria de Galois, que revolucionou a álgebra moderna, estabeleceu as bases para a teoria dos grupos e a solução de equações polinomiais. Então, assim, você pensa que se o cara morreu com 20 anos, ele fez isso antes dos 20. Eu tô aqui com meus quase 40, eu nem sei o que é isso mais, entendeu? Não consegui entender nem o enunciado do que ele conseguiu fazer. Exato. As razões reais do duelo, as razões exatas, ainda são debatidas. Hipóteses há de que tenha sido por questões políticas. O Galois era um republicano radical e uma França monárquica. Tá, gente? Quando fala republicano, é que ele queria a república na monarquia. Mas também falo que pode ter sido por desavenças amorosas envolvendo uma mulher chamada Stephanie Felice Potterin do Motel. Acredito mais nessa. Do Motel é o sobrenome dela, tá? Não é o lugar que ela ficava. Eu acredito mais nesse motivo aí. Mas se ela foi gerada lá, tá certo o nome. Pode ser. É. O duelo ocorreu com pistolas, que era a arma comum na época. E ele foi ferido gravemente no abdômen, deixou o local com vida, mas ele morreu no dia seguinte, aos 20 anos de idade. Na noite anterior ao duelo, o Galois, ele ciente que poderia morrer, ele escreveu freneticamente todas as suas descobertas matemáticas em uma carta bem explicativa para os seus amigos. As suas anotações continham insights revolucionários que só foram plenamente compreendidos décadas após a sua morte. A teoria de Galois influenciou áreas como a criptografia, a física teórica e a computação. Olha, que doideira. E nessa última carta, o Galois escreveu: "Não tenho tempo." Ele sabia que estava prestes a ser tirado do mundo antes do seu trabalho ser reconhecido. Olha que loucura, que burrice.
Não é? Olha que... Ai, gente, Eu também fiquei com isso na homem cabeça. fazendo omisse. É isso que é o tal do duelo. Eu também fiquei com isso na cabeça. Ele era tão inteligente pra algumas coisas, né? É inteligência seletiva, né? Você é inteligente pra umas coisas, mas em compensação... Agora, quais foram as armas convencionais e as armas não convencionais que eram usadas em duelo? Vamos falar das convencionais, vai. Ó, as espadas e os sabres eram utilizados na Idade Média até mais ou menos o início do século XVIII. O uso principal era em duelos europeus clássicos, principalmente entre nobres. Eram escolhidos pela precisão e pela ênfase na habilidade. Então eram floretes, espadas longas e rapieiras. Já as pistolas, elas foram usadas do século XVIII até o século XIX. As pistolas de perdeneira ou percussão, de cano único e geralmente de disparo único, calibradas para serem iguais entre os oponentes. Então não era qualquer pistola, você traz a sua, eu trago a minha. Era uma bala e a arma era calibrada para não ter, né? Para não ter uma arma mais, sei lá, melhor que a outra. Agora, voltando, né, na época mais antiga, na época mais medieval, tinha os duelos de arco e flecha. Que a gente vê, né, que você tinha que não só ter a pontaria, mas você tinha que ter a velocidade. Pra tirar a flecha, né, do negócio de flechas da costa. Não sei como é que chama, gente, o negócio de flecha das costas. Bolsa. O saco de flecha. Ele era mais raro, mas ele também era mais significativo em comunidades que valorizavam a habilidade com arco e flecha. E tinha também o duelo de adagas. Olha a faca! Que era usado em duelos que eram próximos, mais pessoais, assim, mais corpo a corpo. Principalmente na época do Renascimento. Elas eram favorecidas em disputas rápidas e normalmente disputas urbanas, onde espadas longas eram impraticáveis. Agora, e as armas não convencionais que eram usadas em duelos? Pedra. As garrafas eram usadas com muita frequência quando tava em duelo improvisado. Tipo, numa taverna, o cara vai e quebra a garrafa, pá! E aponta a garrafa pro outro. Exatamente, chama pro pau. Aí, né, tem bastões, tem bastões, espadas de madeira, tem as foices e ferramentas agrícolas. Ah, sim. Que era comum às disputas locais em comunidades rurais, principalmente na Europa medieval, que os trabalhadores ou camponeses sempre duelavam com foices ou machados. Teve o parente do Shi, né, que é o Musashi, que usou um remo. Aí, ó, tinha também, em 1808, foram usados canhões. Canhões! Esse vai ser bom. Um duelo de canhões com uma distância considerável, que resultou em mais danos ao terreno e as construções, né, em volta do que aos duelistas. Uma irresponsável gigantesca. Os caras pensaram assim, né? Eu acho que a gente exagerou um pouco. Então. Um pouco longe demais. Agora, existe uma lenda que, né, é mais lenda do que um documento histórico, mas algumas histórias falam de disputas onde os oponentes usavam animais perigosos ou venenosos como armas, como as serpentes vivas. Não me pergunte como. Caralho. E eles falam que a forma mais saudável de você fazer um duelo amistoso hoje em dia são bolas de neve. Então, caso vocês queiram fazer um duelo, façam duelos de bola de neve ou de travesseiros, que essas são duelos permitidos. Não, hoje em dia tem um duelo aí da tortilha, vocês já viram esse? Não? Hã? Ah, você dá o tapa com a tortilha na cara da pessoa e não pode cuspir? Isso. Esse é mó da hora. Isso. Esse é mó da hora também. Como é que é? Tá bom. Entendi. Você viu, né? E é aquele que você usa a luvinha, Marina, que você bate na cara do outro com a luvinha, assim. O isso tapa é de legal. Pelica? Não, o tapa de pelica não é duelo. Ah, você bate com a luvinha, é mó legal bater na cara do outro assim. Tipo... Esse aí é o pré-duelo. Esse é o pré-duelo, entendeu? É o esquenta. Isso aí é chamando pro pau, como diz o Tom. Você é um insolente. Puff. Entendeu? Aí começa. É o esquenta. É o esquenta do duelo. Mas embora os duelos físicos tenham desaparecido, seu simbolismo persiste. Eles continuam a capturar a imaginação através de filmes, livros e histórias. A luta pela honra, a coragem diante da morte e a tensão dramática entre adversários permanecem temas universais. Hoje, os duelos modernos ocorrem no campo das ideias, com debates e competições intelectuais, substituindo as armas. No entanto, o fascínio por esses confrontos mortais e a tragédia de vidas perdidas ecoam como um lembrete do custo da honra e da necessidade de justiça. E esse é o meu assunto aleatório da semana. Maravilha. Muito bom, Ness. Muito bom, muito bom. Tô aqui pensando que duelo a gente podia fazer entre nós, hein? Tô aqui pensando. Duelo de gato. Não, eu já escolhi minha arma, escolha as suas. Duelo Pokémon. Ross foi liberado sob fiança de $2.500
e vai ser julgado na vara do trânsito de Park Ridge no dia 9 de dezembro. Aí, garoto, você passou quantos sinais vermelhos? Falaram que 7, então... Então o quê? Então acho que foi isso aí. Mas pareceu mais. Vamos lá, Chico, qual é o último assunto aleatório da semana? Bom, como deu pra ver pela lista de filmes que eu sugeri, eu adoro motos e adoro gente maluca. E se houve uma pessoa que juntou essas duas coisas de forma absurda, esse cara foi o Evel Knievel, um motociclista americano que desafiou tudo, inclusive os Hells Angels. Putz, ele é muito foda. Já eu explico essa história aí. Bom, o Evel Knievel, ele nasceu como Robert Craig Knievel em 17 de outubro de 1938, lá em Montana. O Knievel é um sobrenome de origem alemã, tá? E aos 8 anos, ele assistiu um show de manobras radicais com carros, que acabou despertando seu interesse por acrobacias com outros veículos também. Aí ele passou por uma juventude marcada por problemas com a lei, incluindo uma prisão por direção imprudente em 1956. Na delegacia, ele ficou numa cela ao lado de um cara chamado William Knopfel, que tinha um apelido de Awful Knopfel, né? O terrível Knopfel. Aí ele falou, tá aí, gostei dessa brincadeira com o nome, eu vou fazer um com o meu também, né? Então o meu é Knievel. Aí ele pensou, falou, tá aí, Evel Knievel. De malvado, só que ele escreveu com E porque ele falou que não era tão malvado assim, era só um rebelde. O que não mudou, né? Ele seria preso novamente por furto de calotas, e aí o juiz deu duas opções pra ele, né? Ou ele servia o exército, ou ele ia pra cadeia e ficar mofando lá. Aí ele preferiu ir pro exército. Quando ele voltou do exército em 1965, aí ele casou, resolveu mudar de vida e usar seu talento na moto para ganhar a vida honestamente. Então ele começou uma carreira profissional em 1966. Ele começou a organizar os próprios shows e chamava as pessoas para ver ele realizando saltos, né, com a moto. E aí ele se tornou um ícone, né, ao desafiar cada vez mais a morte com suas acrobacias. E o interessante é que as motos que ele usava não eram motos específicas para esse tipo de acrobacia, não. Eram motos de estrada, como a Honda 305, a Norton M15, a Triumph Bonneville, a famosa, né? E a Harley Davidson XR 750. E ele mesmo modificava as motos de acordo com o desafio que ele tinha pela frente. E ele também chamava a atenção porque ele usava um macacão branco com detalhes em vermelho e azul, e botas brancas também. Meio que um estilo que o Elvis adotaria anos depois. Peraí, macacão branco pra andar de moto? Pra andar de moto. Porque ele era um showman. Gente, porque o arrombado não lava roupa, né? Porque se fosse ele que lavava, ele não usava roupa branca pra andar de moto. É, só falar. Com certeza. Mas assim, ele não sujava muito, porque ele ficava só alguns minutinhos, né? Aí se aquecendo e o pulo durava segundos, assim. Agora, quando ele caía, bom, mas já chegou lá. Bom, aí teve uma chance de aparecer na televisão em rede nacional em 31 de dezembro de 1967, quando ele realizou a proeza de saltar a fonte do cassino Caesars Palace. Só que o que aconteceu? Ele caiu na aterrissagem. E aí ele acabou ficando 29 dias no hospital com a bacia e as costelas quebradas. Tem um vídeo aí dessa proeza que é assustador. O Ivo parece um boneco de pano batendo no chão, rolando e tudo, né? Não, gente, acidente de moto é bizarro. Você olha os caras, parece que eles dobram no meio, assim. Você não sabe como é que a pessoa sobrevive a um acidente de moto. Real, oficial. Exatamente. Até porque não tem nada que consiga parar, até porque né? o para-choque é só testa, né? Exatamente. Aí você pensa que o Evel sossegou o facho depois desse acidente? Que nada. 5 meses depois ele já estava saltando de novo e caindo de novo. Dessa vez ele tentou pular 13 carros enfileirados, caiu, quebrou a perna e o pé. Aí ele voltou em agosto de 68 e continuando sempre a esses desafios à morte. O público dessas apresentações começou a aumentar muito. Acho que a maioria estava lá querendo ver quando é que ele ia morrer no proeza, né? Sim, com certeza. Devia ter bolão. E a audiência da TV também explodiu, né? Só para vocês terem uma ideia, o canal de TV ABC lá dos Estados Unidos, ele listou as 20 transmissões de eventos esportivos ao vivo que deram mais audiência em todos os tempos na história desse canal. O Evel apareceu 5 vezes, incluindo o primeiro lugar. Quantas ele tava caindo? Olha, quantas dessas ele caiu? Aí eu acho que ele caiu uma vez só. Dessas 5 vezes. É pouco. É.
Será que a graça era ver ele caindo? Também acho que é isso também, né? Porra, total. Mas é que o cara era maluco, vocês não têm ideia. Se vocês olharem os vídeos, eu vou postar um link lá no grupo. Eu não vou olhar, não. No Telegram. Mas ele não morreu, Marlia, pode assistir. Mas eu não consigo, não. Bom, além de não temer a morte, o Evil era um cara de palavra. Quando ele dizia que ele ia realizar um salto, ele ia e saltava mesmo, ainda que as condições de tempo não fossem as ideais, mesmo que o equipamento estivesse apresentando problemas, mesmo que ele estivesse doente e tal, ele preferia morrer cumprindo o prometido do que faltar com a palavra. E aí, por conta disso, ele não conseguia... Promete um trem mais fácil! É só prometer um trem mais fácil, gente. Eu nem cobrei nada do cara. O povo fica prometendo bola quadrada pro Kiko. E aí ele teve um problema, porque ele não conseguia ser aceito por nenhuma seguradora, né? Lógico. Outro detalhe interessante é que o Evil era radicalmente contra as drogas. Ele pregava essa mensagem para crianças e adultos antes de cada um dos seus shows. E ele frequentemente criticava os Hells Angels, né? Porque ele considerava os Hells Angels como traficantes de drogas também. Então teve um evento em 23 de janeiro de 1970, quando integrantes dos Hells Angels jogaram um pé de cabra no Evil durante o seu show de acrobacias. Aí o Evil e alguns espectadores revidaram, mandaram os Hells Angels pro hospital, cara. Sério? Caraca, sério? Sério. Na porrada mesmo, sim? Na porrada. E o Evil odiava tanto as drogas que ele chegou a fazer filmes. Né? No único filme que ele fez na vida como autor, o chamado Viva Knievel, a trama gira em torno dele frustrando as tentativas de traficantes que contrabandeavam drogas para os Estados Unidos saindo do México. Proérdico curte ele. Ué. Pois é. Nessas aí ele ficou famoso lá nos Estados Unidos, chegou a inspirar até um desenho animado em 1974 chamado Devlin, um motoqueiro que passou no Brasil, inclusive, e eu adorava. Mas tem duas proezas que talvez sejam as mais conhecidas do Evil. Em agosto de 74, ele tentou saltar sobre um canyon, o Snake River Canyon. Ele queria originalmente saltar o Grand Canyon, só que o governo americano não permitiu. Sensato. E aí ele aproveitou esse Snake River Canyon, que tinha um trecho que era uma propriedade particular, num espaço ali, um gap, né, de 527 metros de largura. Ele decidiu que ele ia saltar isso usando um foguete construído especialmente para ele. Eu tô tentando entender o que é esse foguete aqui no meio das imagens do Google. É ele também fazendo... É ele. De moto não dava para atravessar, então ele mandou construir um foguete. Só que no lançamento do foguete, o paraquedas se abriu, antes do tempo, no meio do caminho. Caramba. Freou. Né? Aí o foguete parou, freou no meio do caminho e caiu de bico no fundo do canyon. Incrivelmente, ele só quebrou o nariz. Deus do céu. E tem um outro salto famoso que foi no estádio Wembley, lá em Londres, em maio de 75, quando ele tentou saltar sobre 13 ônibus enfileirados. Mas ele caiu em cima do último ônibus, né? E aí caiu de novo, quebrou a bacia, a mão, ficou inconsciente. E todos esses saltos que eu tô falando, então tá tudo documentado no YouTube. Se você tiver curiosidade, vai lá ver. E aí você deve estar se perguntando, né? Quantas lesões o Evil teve ao longo da carreira? Bom, ninguém sabe ao certo, nem o Evil. Os fãs contaram 433 fraturas. Nossa. Gente, a gente só tem 200 e poucos ossos no corpo quebrou inteiro. todos duas vezes. Todos duas vezes. Alguém, inclusive, colocou ele no Guinness Book como o sobrevivente com o maior número de ossos quebrados da história. Cacete, cara. O Evil, ele falou que ele só lembra de 35 partes do corpo que ele quebrou. Né? Ele passou por 14 cirurgias. Porque uma delas que ele não lembra foi a cabeça. Foi a cabeça. A parte de baixo, a parte de fora, a da direita, a da esquerda. E a outra pergunta que costumam fazer é: ele morreu saltando? Não. Acredite se quiser. Morreu de gripe. Ele não morreu saltando. Cara, imagina. Dele, pegou um resfriado fortíssimo. Ele foi atropelado Puta por que um pariu. ônibus. Comeu azeitona e engasgou, mano. Porra, morreu engasgado, vai se fuder. O último salto oficial dele aconteceu em janeiro de 77. Ele tentou saltar sobre uma piscina cheia de tubarões, mas durante os ensaios ele se acidentou, quebrou a clavícula, o braço. Aí ele falou: olha, eu tô com quase 40 anos de idade. Os ensaios. O corpo não aguenta mais, eu vou me aposentar.
Mas depois ele mudou de ideia, ele voltou em 1980, mas ele amarelou. Ele abortou as 2 tentativas que ele fez, num salto na Austrália e outra em Porto Rico. Como é que você faz um ensaio disso, Xê? Como é que você faz um ensaio? Se eu vou saltar sobre tubarões, como é que você ensaia isso? Você calcula a velocidade que você tem que alcançar no final da física, rampa. Né? Entendeu? É física. Aí você calcula vento e coisa e tal. Ele devia ensaiar em espaço vazio, né? Em terreno vazio, só medindo a distância. Bizarro. Não, mas olha só, o filho dele, o Rob Knievel, manteve o legado da família. Puta que pariu. Ele foi lá e seguiu os passos, né? O Júnior foi lá e mandou ver. Ele quebrou vários recordes do pai, inclusive, né? Inclusive o próprio Evil falava que ele era o pai do motociclista mais arrojado da história. Então o Rob era pior do que o Evil. Nossa senhora. Ele fez história. Ele saltou sobre um trem. Pra vocês terem uma ideia. Tem uma locomotiva a vapor. Mas trem que trem? Trem a vapor. Começou. Mas exatamente o que ele passou por cima? É uma locomotiva a vapor que estava vindo a 130 km por hora na direção dele. E aí ele saltou, usando uma rampa, a locomotiva destruiu a rampa. Mas ele usou a velocidade do trem contra... mas aí mas ele teve que passar por cima, o trem passou. Isso não é nada. Do Sininho anda de moto. O melhor foi o Adam Marina. Poxa. Não, mas se ele tá usando a velocidade da locomotiva vindo na direção dele, aí fica mais fácil. O Adam Marina. Eu quero você pegar sua Vespa e pular naqueles trenzinhos de turismo. Vai lá, vai. Eu vou pular lá, eu vou lá na Efon e vou pular a Maria Fumaça que vai pra Tiradentes, lá em São João del Rei. Tira onda, Mário, isso aí, mostra que... Então, assim, ninguém vive pra sempre, né? O Evil não foi exceção, ele morreu em casa em 30 de novembro de 2007, aos 69 anos de idade, depois de enfrentar a diabetes e uma doença pulmonar. Inclusive, no funeral dele, quem fez o discurso lá foi o Matthew McConaughey, tá? O cara era foda. Por quê? Então, porque ele era um ícone americano, entendeu? Bom, o Evil Knievel teve sua Harley Davidson, a moto dele de 72 e o seu macacão em exibição no Museu Smithsoniano, como parte da coleção do Museu lá Nacional da História Americana. Então ele é um ícone americano mesmo. E o filho dele, o Rob, também já morreu. Ele morreu com 60 anos de câncer no pâncreas. Então nenhum deles morreu com moto, olha que incrível. E a influência do Evil é tão grande que até hoje tem gente que tenta replicar as façanhas dele, né? Em 2018... Pra quê? O Travis Pastrana, não sei se vocês já ouviram falar, é um super campeão de motocross e outros esportes radicais. Ele fez uma homenagem ao Evil reproduzindo 3 saltos dele. Então ele saltou sobre 50 carros, e aí o Pastrana colocou 2 a mais, né, pra falar que ele é melhor. Botou ali 44 metros de distância, ele conseguiu pular. Porque a moto de hoje em dia, você quer comparar com a moto de 1900 e... Sim. Depois ele saltou sobre 16 ônibus, eram 59 metros de distância. E aí, por último, ele fez o famoso salto sobre a fonte do Caesar's Palace. Completou aí a sua homenagem ao Evil com um salto de 46 metros. E essa aí ficou marcada como uma das maiores homenagens ao lendário Evil Knievel, que quem viu não esquece. Na verdade, a maior homenagem foi o Toy Story 4, que tem um bonequinho do Evil Knievel lá também. Que até mesmo o Toy Story 4? Que até o Johnny... É o Kenny Reeves que faz a voz dele. Eu não vi Toy Story 4. E no South Park também. No South Park eles falam direto do Evil Knievel. Tem? É verdade. Pois é. Veja só, o cara parou de saltar em 1980 e tá... Até hoje as pessoas lembram desse maluco, né? Coloquei a foto do bonequinho lá no grupo dos aleatórios. Eu vou botar um vídeo dele se estrupiando todo, lá que é mais legal. E eu queria falar que a Disney foi processada pelo uso da imagem do Evil Knievel. Sério? Por quê? No bonequinho. O bonequinho, na verdade, ele se chamava Duke Kabum. Duke Mas ele era muito semelhante ao Evil Knievel e a Disney foi processada. Tá aí um cara que, olha, doidão dos anos 70, que marcou minha infância e adolescência, que eu lembro muito dele. Gente, eu tô surpreso que ele quebrou os ossos 2 vezes, meu. Maravilha, então. Quais foram os aprendizados de vocês nessa semana? Cara, eu aprendi que o duelo tem que voltar pra gente resolver os problemas do nosso cotidiano. O problema é que tem uma galera que anda armada e sai atirando do nada, entendeu? E não respeita as regras, então não vai ser muito legal. Eu aprendi que em 1920 e pouco já tinha maluco andando de moto no Brasil. Né? Eu aprendi que é possível você quebrar todos os ossos do corpo 2 vezes. Mas como eu já tô afirmando desde o momento da sua concepção, o meu filho, o único esporte que ele está autorizado a praticar é o esportes.
E o arremesso de fogo. Videogame. Vai ter no máximo aquela, como é que chama? LER, né? De tendinite. Por enquanto. E o arremesso de fogo. Você que pensa, o atleta de esporte também tem suas lesões. Mas não vai, pelo menos não vai me infartar pulando em cima da porra de um canyon com um foguete. Porque eu tenho certeza que se virar pro pai e falava assim, vamos construir um foguete, o pai vai falar, nossa, que ideia incrível, vamos construir um foguete sim. Aí eu vou ficar desesperada. E vamos pular no Grand Canyon. O Bat-Rocket. E eu aprendi que nem sempre vale a pena você duelar por alguém que você conheceu no motel. É isso aí. Ótimo aprendizado. Então é isso, né, gente? Chega por hoje. Fala tchau. Fim da... Ah, é isso? É. Tá bom. Eu não falei quem sou eu, né? Ô, Randy, bota aí. Eu sou a Marina e Tom. Porra, foi essa? Encaixa aí, Randy. Achei que a gente ia fazer um duelo. Eu também achei que você ia pegar um... Eu achei que você fosse me perguntar se era no soco ou se era na faca. Aí eu ia falar que era no soco do Batman. Não, Tom tá preparado pra te encarar em qualquer mídia. Eu ia tomar um pau, porque eu não tenho nenhum, né? Isso que eu ia falar. Eu gostei desse conceito da gente falar que nem o Yoda e mandar o Randy se virar. Coitado, gente. Ô, Randy, você quer que a gente comece de novo? Vem de tapa, vem de soco, vem de faca ou pontapé. Eu tô pronto pro duelo com os Batman do André. Eu duelo com a Marina e sua jaqueta vermelha. É lutar de light stick ou corrida de lambreta. Eu duelo com o mentor no estilo carioca. A 40 graus na sombra, vestido de bate-bola. Meu duelo com o Tom gera até onda de choque. É brigar de Pokémon em um show de punk rock. Com o Chi faço uma enquete. É duelo de disquete ou então fita cassete no Chevette 87. Se prepara que agora é na faca ou na pistola para definir um filme do Sessão Aleatória. Se prepara que agora é na faca ou na pistola para definir um filme do Sessão Aleatória. Do Sessão Aleatória. Do Sessão Aleatória. Fim da sessão.